Bom dia aos irmãos, amém? Graças e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, amém? Hoje nós estaremos meditando no capítulo de número 5. Entrando, na verdade, iniciando o capítulo número 5. Amém? Obrigado. Eu vou precisar de mim. De fazer a leitura, irmãos, eu gostaria de fazer mais uma oração juntamente com a igreja. Depois nós vamos ver um pouco do que nós já vimos e entrarmos no texto de hoje. Amém? Ó Deus soberano, Deus santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nessa manhã, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor já falou conosco na manhã de hoje, por todas as orações que foram feitas, orações de súplicas pelos enfermos, orações de agradecimentos, orações de pedido de perdão. Nós te agradecemos por tudo nessa manhã, Senhor. E em nome de Cristo Jesus, o que nós suplicamos ao Senhor é que continue falando conosco através da Tua santa e gloriosa palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos caminhar iluminados pela luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Irmãos, na última vez que nós meditamos do capítulo 16 até o verso 18 do capítulo de número 4, do verso 16 até o 18, e o que nós vimos na última vez foi o apóstolo Paulo falando que, apesar de tudo aquilo que nós sofremos, né, ele falando dos sofrimentos a qual ele era submetido, não havia desânimo em sua vida, né? Ele não se desanimava, né? Ele diz assim no verso 16, por isso o quê? Por tudo que ele já havia falado lá atrás, das perseguições, das aflições que ele passava, mas ele sabia que ele tinha um Senhor, né, que o Senhor havia ressuscitado Jesus Cristo dentre os mortos, e esse mesmo Senhor que havia ressuscitado Jesus Cristo também o havia de ressuscitar. E por isso ele diz, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos, né, a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, né? Ele mostra que, olha, mesmo que em nosso corpo físico nós estejamos envelhecendo, estejamos nos desgastando, mas interiormente, né, nós estamos sendo que renovados. E eu, olhando para esse texto aqui, irmãos, fazendo a releitura, eu falei, é mesmo, né? Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso exterior, né? Tem aquele pessoal que não pode ver uma ruguinha no canto do olho, que tem grana e já vai lá e pede para dar aquela pequena esticada, né? Estica a boca e dá injeção na boca para a boca voltar a crescer e tal. Mas a pessoa muitas vezes, irmão, está tão preocupada com o seu exterior, com a sua aparência exterior, mas interiormente, com o seu interior, não existe preocupação. Não é estranho isso? Né? Porque a tendência nossa, irmão, verdadeiramente é envelhecer. O que não caiu ainda, o que está em pé ainda, uma hora vai baixar, irmão. É a tendência, é a velhice. A nossa pele, né, o nosso corpo vai perdendo as substâncias e a tendência é essa, é envelhecermos. Mas olha o que ele diz, ele não se preocupa com isso. Olha, embora no nosso exterior se corrompa, no interior nós estamos sendo renovados. Nós precisamos nos preocupar a nossa preocupação não é nos preocupar um pouco, irmão. Verdadeiramente a nossa preocupação tem que ser essa. Que o nosso exterior e nosso interior ele esteja se renovando em Cristo. Nós precisamos crescer interiormente como cristão, irmão.
Necessitamos disso. E o Paulo ele diz, olha, embora, não desanimamos, porque embora o nosso exterior, né, se corrompa ou se envelheça, se desgaste, no interior nós estamos renovados dia após dia. A nossa renovação interior é dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, aí ele volta àquilo que nós conversamos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna. Essa questão, né, irmão? Das dificuldades, das aflições, das tribulações terrenas, nos trazerem uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória que está em nós, irmãos, a glória de Cristo, ela é superior a qualquer coisa que nós possamos passar nessa terra. Porque ele diz que o nosso sofrimento aqui, irmão, ele tem um tempo para acabar. Ele tem um tempo para acabar. A irmã Dora, essa semana, nós estamos fazendo uma edícula lá no fundo, lá, e ela estava bastante, né, ela é aquele tipo de mulher que passa o dedo assim e vê o pó ali, já se incomoda com aquilo, e o pedreiro, onde tem obra, irmão, tem poeira, tem sujeira, tem de tudo. Aí ela falando, falei, irmã, isso aí tem data para acabar, irmão. Quando o pessoal terminar essa reforma aí, acabou, volta a limpeza, volta tudo ao normal, né? É o que Paulo diz aqui, eu estou falando isso, irmão, para falar do que Paulo disse sobre o sofrimento. Irmão, você pode estar sofrendo, você pode estar passando por tudo que for, mas se você é um crente em Cristo Jesus, isso tem uma data para acabar. O que você está passando hoje parece que é infindável, mas tem data para acabar. Porque tudo que nós passamos aqui são coisas momentâneas. Tá bom? Então põe isso no teu coração. Oh, meu Senhor, estou passando por tanta tribulação, tanta dificuldade, seja ela de qual tipo for. Mas o Paulo compara, ele diz o seguinte, irmãos, que o sofrimento do Paulo já acabou. Você entende isso? Paulo apanhou mais do que tudo, irmãos, do que qualquer outro apóstolo. Ele diz que o sofrimento dele era leve e momentâneo. E foi realmente, irmão. O sofrimento do nosso irmão acabou. O sofrimento dele acabou. Como o nosso vai acabar também. Não sei o que dia. Mas tem uma data determinada para acabar. Paulo, nesse momento, irmãos, ele está ali, né? Como fala ali na palavra do Senhor, ali no seio de Abraão, né? No descanso do Senhor ali, esperando aquele grande dia em que todos nós nos encontraremos. Aí no 18 ele diz, olha, por que ele tem essa certeza, irmão, de que esse sofrimento é leve e momentâneo? Ele diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, uma das partes que mais me cativou até o momento nessa exposição foi esses 3 capítulos aqui, porque você olha e você fala assim, é uma verdade. Meu corpo está envelhecendo, mas eu estou me renovando interiormente no Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, o sofrimento que eu estou passando, ele tem data para terminar. Então eu vou manter meus olhos naquilo que eu não vejo, porque aquilo que eu não vejo é eterno, mas aquilo que eu estou vendo aqui é tudo passageiro. Tudo isso aqui tem data para terminar. Mas o que eu não vejo, que eu olho somente pelos olhos da fé, isso é eterno. Amém? Aí nós entramos no texto de hoje, e ele vai dizer assim, irmão, no verso número 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Na versão Almeida, irmãos, essa passagem está descrita da seguinte forma: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna no céu. Quando nós olhamos para essa versão aqui, irmãos, o Paulo ele usa a palavra tabernáculo, tá?
Pois sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, e o tabernáculo aqui, irmão, ele remete ao tabernáculo, que era o quê? Que era uma tenda, para falar que se essa morada nossa, que é o nosso corpo, se desfizer, porque essa morada eterna que nós temos aqui, irmão, que é o nosso corpo, isso é uma morada passageira, uma morada temporária. Por quê? Ele remete isso também, irmãos, à festa, né? Ele remete isso àquela festa do tabernáculo, que também era chamada de festa da colheita, né? Essa festa ela celebrava o fim da colheita e comemorava a viagem de 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Né? Por que o Paulo usa essa palavra tabernáculo, irmão? Porque ele está falando da tenda, né? Eu acredito que ninguém mora definitivamente em uma tenda. Uma tenda ela é uma morada passageira, uma morada temporária. Né? Aquele povo, o povo de Israel, irmãos, durante a festa do tabernáculo, eles habitavam durante 7 dias em tendas que eram montadas, né, e eram desmontadas após o término da festa. Então o que o Paulo está mostrando para nós, irmãos, ele está dizendo, olha, mesmo que essa morada temporária ela for destruída, mas nós temos de Deus uma morada, um edifício, uma casa eterna, não feita por mãos de homens no céu. O Paulo mostra aqui para nós que eu e você estamos habitando hoje, nosso espírito habita nessa morada temporária, que é o nosso corpo. Vai ter um momento que essa morada ela vai se desfazer. Mas a palavra do Senhor, quando Paulo fala do corpo da ressurreição, ele mostra que esse corpo que nós receberemos é um corpo eterno. Amém? Nós receberemos da parte de Deus uma morada eterna, onde habitaremos não temporariamente como habitamos nessa atual morada. Não mais em uma tenda nós habitaremos, mas habitaremos em uma morada, em um edifício, que é uma obra eterna, não feita por mãos de homens, mas feita pelo próprio Deus. E quando nós oramos para 1 Coríntios capítulo 15, a palavra nos mostra, irmãos, que nós, quando estivermos com o Senhor, não estaremos mais nesse corpo corruptível, mas num corpo incorruptível, um corpo que não adoece, que você não vai precisar mais ter preocupação com as rugas, nem nada disso. E essa será a tua morada eterna. Não mais essa morada temporária, mas nós receberemos de Deus uma morada eterna. Amém? Isso nós colocamos nossa esperança. Que um dia essa morada, esse edifício, né, essa tenda que nós habitamos hoje, que é uma morada temporária, nós não estaremos mais nela, mas estaremos numa morada definitiva, eternamente com o Senhor. Enquanto isso, versículo 2. O que nós fazemos? Paulo diz, enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. O que o Paulo mostra aqui, irmãos, é aquele desejo que o cristão deve ter de estar com o Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando Pedro, ali em sua primeira epístola, ele escreve, ele diz que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros em terra estranha. Não é assim que ele começa? Aos peregrinos e forasteiros. Né? O que é uma pessoa que é um peregrino e um forasteiro, irmãos? Um peregrino é uma pessoa que vive andando. Forasteiro é aquele que habita numa terra que não é a sua terra. Ou seja, o peregrino, ele caminha numa terra que não é a sua terra. Ele vive num lugar que não é seu. Ele está na pátria dos outros, ele não está na sua verdadeira pátria. Então o Paulo vai dizer que enquanto nós estamos numa pátria que não é a nossa pátria, nós gememos. E gememos por quê? Porque nós desejamos estar na nossa verdadeira pátria. Nós desejamos estar na nossa verdadeira casa. Irmão, você sabia que tem muito crente, que parece que a eternidade dele é aqui?
Você já viu isso? Você já viu aquela pessoa que é crente, isso e aquilo, mas quando se fala em não estar mais nessa terra, ele entra em pânico. Parece que ele está na... ele quer a eternidade, mas ele quer que a eternidade dele seja aqui. E agora? E a nossa eternidade não é aqui agora, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós devemos desejar estar com o Senhor. O Paulo, ele diz isso em Filipenses, quando ele diz, olha, eu não sei se é melhor estar no corpo ou fora do corpo. Mas ele diz, olha, se eu morrer, eu vou para Cristo. Mas se eu ficar, o morrer é lucro, e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Se eu morrer, eu vou para Cristo. Mas se eu viver, eu vou estar aqui, dando lucros para o Evangelho, ganhando vida para Cristo, evangelizando, fazendo a obra missionária, como no texto que o pastor Alexandre leu. Então, irmãos, ele diz no versículo 2, enquanto esperamos, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, desejando receber aquela habitação que não é feita por mão de homem, desejando estar nela, não mais nessa habitação passageira, mas na nossa habitação definitiva, que será para todos sempre. Aí no versículo 3 ele diz, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Seremos revestidos da morada celestial. Amém? Essa questão do despido e do vestido, irmãos, ela trata bastante aqui daquele estado intermediário, né? Nosso corpo está aqui, mas nós desfrutamos da presença de Deus como Lázaro. Quando nós não estivermos aqui, irmãos, nós estaremos desfrutando da presença de Deus como Lázaro estava. Você conhece a passagem do rico e Lázaro? Que Lázaro está ali desfrutando ali no seio de Abraão, né? Ele ainda não está, né, no seu lugar definitivo, mas ele já está ali desfrutando do seio de Abraão, né? Está desfrutando daquele momento ali, como a palavra diz, como Jesus falou para aquele ladrão ali na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você conhece essa passagem? Quando Jesus está prestes a ser crucificado, tem um ladrão ao lado dele, um à direita e à sua esquerda, e um deles escarnecendo do Senhor, e o outro diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando estivermos ali com ele no paraíso, irmãos, estaremos desfrutando da sua presença, desfrutando da presença do Senhor. Mas isso ainda não é o final, porque afinal é a ressurreição dos mortos, né, irmãos? Novos céus e nova terra, então esse será para sempre o nosso destino. Aquele destino ali, o paraíso é apenas um destino temporário para aqueles que, como Paulo fala em Coríntios 15, para aqueles que dormiram em Cristo. Amém? Versículo 4 vai dizer, pois enquanto estamos nessa casa, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Perdão, esse é o 2. Porque estando revestidos, não seremos encontrados nus. Versículo 4. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois enquanto estamos nessa casa, nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que
aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, enquanto estamos nessa casa, gememos porque queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, que é um corpo incorruptível, para que aquilo que é mortal, o nosso corpo, seja absorvido por aquilo que é imortal, ou seja, que seja absorvido pela vida. Esse é o desejo, irmãos, dos nossos corações. Que um dia possamos ser revestidos daquilo que é celestial, porque nós sabemos que esse corpo é mortal, mas que aquele que nós receberemos será um corpo imortal, ou seja, que será absorvido pela vida. Amém? Irmãos, nós, como cristãos, você fazer uma pergunta para a igreja. Você pensa na glória futura, irmãos? Você pensa na glória futura? Ou toda a tua expectativa servindo ao Senhor é isso que nós vemos, é isso que é visível? Onde estão plantados teus olhos, irmãos? Naquilo que você vê ou naquilo que você não vê? Onde é que estão fixados os teus olhos? Naquilo que é visível ou naquilo que é invisível? Porque isso que é visível, irmãos, como Paulo fala, isso é passageiro. Tá? Isso é passageiro. Hoje, para a glória de Deus, eu faço 58 anos. Mas eu já tive meses como os bebês que estão nos colos. Já tive 9 como o Pedrinho. Já tive 11 como a Jimmy. Já tive 18, já tive 20. Eu posso, sem sombra de dúvida, falar que eu sou o mais velho dessa igreja hoje. Tenho 58 anos, para a glória de Deus. Vi muita coisa boa e muita coisa horrorosa, que meus olhos se arrependem de ter visto. Mas hoje, irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês. Meus olhos, eles estão não fixos naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível. Porque a cada dia que passa, eu tenho a convicção que a minha hora, que cada dia mais se aproxima o dia de eu me encontrar com meu Senhor. Seja eu indo ou Ele vindo. Então, irmão, se você só tem olhos para aquilo que é visível, vou falar uma coisa para você, com a experiência de 58 anos, tome cuidado. A palavra do Senhor diz, irmãos, que tudo pode acontecer num piscar de olhos, como o relâmpago que clareia do oriente ao ocidente. E quem viu aquele relâmpago viu, quem não vê, não vê mais. Porque aquele que vem depois não é o mesmo. Aquele que você perdeu, você não vê mais. Então, onde é que está o desejo do teu coração, igreja? Onde é que está o desejo do meu coração? O desejo dos nossos corações, irmãos, precisa ser de ser revestido daquilo que é incorruptível. Nós precisamos ter o desejo dos nossos corações de ser revestidos daquilo que ninguém pode tomar. Tem muitas pessoas, irmão, que o seu coração está totalmente focado em ajuntar tesouros na terra. Sabe o que vai acontecer com os tesouros que você junta hoje na terra, meu irmão? Quando você não estiver mais aqui, as pessoas vão usufruir daquilo que você juntou, que muitas vezes você deixou de vir cultuar ao Senhor para juntar tesouros. Que tantas vezes você deixou de dedicar tempo ao Senhor porque você precisava juntar tesouros nessa terra. Quando você não estiver mais aqui, as pessoas que não fizeram nada, como eu preguei há mais ou menos 1 ano atrás, isso é correr atrás do vento, irmão. Isso é correr atrás do vento, irmã. Dedica teu tempo ao Senhor. Dedica a tua vida ao Senhor. Coloca os teus olhos naquilo que você não vê, porque o que você não vê é eterno, mas o que você vê é passageiro. E muitas vezes você só consegue enxergar aquilo
que está na frente dos teus olhos, aquilo que é físico. Não tem olhos espirituais para enxergar aquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê, irmão, nós só enxergamos pelos olhos da fé. E nós vivemos por fé, não vivemos por vista. E isso me preocupa, a atitude de muitos irmãos, inclusive irmãos da nossa igreja, que só conseguem colocar os olhos naquilo que veem. Não tem interesse nenhum por aquilo que não se consegue ver. Isso é horrível para um crente, irmãos. Isso é triste para um crente. Um crente que vive como se a eternidade dele fosse aqui nessa terra. O que o Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, é que essa nossa casa, esse nosso corpo, que muitos se preocupam tanto e devem se preocupar, temos que cuidar da saúde, mas muitas vezes nossa mente só está voltada para isso, porque isso é físico, e as pessoas só conseguem enxergar aquilo que é material, não conseguem enxergar aquilo que é invisível, porque não tem fé em seus corações. E quem não tem fé no coração, a fé verdadeira, não consegue enxergar. Eu tenho chorado, irmãos, muitas vezes, já aqui na igreja, conversando com o irmão, já comecei a chorar, porque eu vejo a cada dia se aproximando a hora da minha mãe ir embora. E esse dia ela estava conversando comigo lá na casa dela, e ela falava: o meu Senhor, eu estou pronta para ir para Ele a hora que Ele quiser vir me buscar. E eu sei que a minha mãe tem muitos defeitos, irmãos. Eu estou falando de uma mulher irrepreensível, mas uma mulher que tem fé no seu coração, que quando partir ela sabe para onde que ela vai ir. E você sabe? Nós sabemos. O Paulo nos mostra isso aqui, irmãos. O Paulo nos mostra isso. Que a qualquer momento essa nossa habitação temporária, ela pode ser destruída. Mas a certeza que o apóstolo Paulo diz aqui: quando essa habitação temporária for destruída, eu tenho uma casa feita. Eu tenho um edifício. Olha só, irmãos, a diferença de um edifício para uma tenda. Olha só a comparação que ele usa. Uma tenda, uma barraca. Era isso que era o tabernáculo, não era? Tenda. Paulo sabia do que ele estava falando, irmão. Paulo era construtor de tenda. Ele compara a tenda com um edifício. Uma tenda feita por homens e um edifício feito por Deus. Ele fala: essa casa vai ser destruída, mas quando ela for destruída, eu tenho uma habitação, um edifício feito por Deus. Isso é olhar com os olhos espirituais. Aquilo, a tenda não ele podia ver, mas o edifício que ele ia receber da mão de Deus, ele não podia ver, mas ele tinha essa certeza. E nós precisamos, irmãos, a igreja precisa ter certeza de quem ela é, de quem ela serve e quem é o seu Senhor. Porque só assim nós conseguimos ter convicção e não temermos, irmãos, na hora que nós não estivermos mais aqui. No versículo de número 5 ele diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia daquilo que está por vir. Mais uma vez, versículo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Que propósito, irmão? O propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a igreja é a vida eterna. Não foi para isso que Cristo morreu? Por que Cristo pagou pelos nossos pecados? Não foi para que nós tenhamos vida eterna? Não foi para que nós habitemos com Ele? Ou Cristo morreu por nós para nós ter carro do ano, né? Como muitos falam por aí, para ter prosperidade, né? Jesus Cristo morreu para alguém ter prosperidade? Não, irmãos. Jesus Cristo morreu para você ter vida eterna. Jesus Cristo ele pagou pelos seus pecados e pelos meus, porque nem eu nem você podia pagar pelos pecados da gente. Nós não tínhamos essa capacidade de pagar pelos nossos pecados. Jesus Cristo falou: eu pago.
Eu pago pelos pecados dele para que eles tenham a vida eterna. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Aí, como ele viu que aqui sozinho a gente ia se perder, o que é que ele fez? Colocou em nós o seu Espírito. Ele nos preparou para esse propósito, ele nos preparou tão bem, irmãos, que ele colocou em nós o seu Espírito. E o Espírito é o quê? O Espírito é a garantia do que está por vir. O Espírito, o selo do Espírito Santo, irmãos, é a garantia que nós vamos ser participantes daquilo que está por vir. Porque nós não tínhamos a mínima capacidade. Por que hoje nós, quando pecamos, nós nos arrependemos? Por que hoje, quando nós pecamos, nós pedimos perdão? Alguém aqui pedia perdão antes de ser crente, irmãos? Algum de nós pedia perdão por alguma coisa antes de sermos convertidos ao Senhor? Antes do Senhor nos chamar? Hoje, quando nós pecamos, irmãos, quando nós falhamos, o Espírito Santo dentro de Deus, sabe, ele nos mostra de uma maneira que nós vamos lá para o quarto ou para a sala chorar para o Senhor, pedindo: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra a tua palavra. Eu fui grosseiro com a minha esposa. Sabe, eu magoei meu irmão da igreja. Como é que eu pude fazer isso, Senhor? Como é que eu pude? E sabe quando a gente levanta da oração, irmão? A gente levanta se sentindo perdoado. Foi Deus que nos preparou para esse momento, para esse propósito, dando o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito de Deus, irmãos, ele é a garantia que nós seremos participantes daquilo que está por vir, das promessas dele. Das promessas, daquilo que ele nos prometeu, nós seremos participantes, porque o Espírito dele está dentro de nós. Não é por nós mesmos, irmãos. É porque Deus, quando ele fez a obra na nossa vida, quando ele nos regenerou, ele fez a obra completa. Ele não fez uma obra pela metade. Ele não fez uma obra pela metade. Deus não faz obra pela metade, irmãos. Quando o Senhor nos regenerou, nos chamou, ele nos inseriu de uma tal forma na família dele, irmãos, que o próprio Jesus Cristo, ele diz que eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, ninguém. Nem o presente, nem o porvir, nem potestade, nada vai arrancá-las da minha mão. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus, irmãos. Nada. Versículo 6, ele vai dizer: portanto, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, ou não por vista. Amém? Portanto, temos sempre confiança. Nossa confiança, ela precisa ser inabalável, irmãos. E sabemos que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Enquanto estamos nesse corpo físico, mortal, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não por vista. Temos, pois, confiança
e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo. O que é estar ausentes do corpo? É não estar mais nesse corpo, irmão. Ou seja, é aquilo que o Paulo falou sobre o morrer é Cristo e o viver é ganho. O Paulo diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque se eu estiver ausente desse corpo, eu vou estar habitando com Cristo. Ele tem essa confiança em tudo aquilo que Cristo prometeu, que ele prefere estar ausente desse corpo, porque ele sabe que estar ausente desse corpo é estar com o Senhor. Aí no 9 ele diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, para que estejamos no corpo, quer o deixemos. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Como nós queremos agradar a Deus, nós temos esse propósito de lhe agradar, nós quer estejamos no corpo ou fora do corpo, o nosso propósito é agradar a Deus. E ele vai falar um versículo agora, irmãos, o versículo de número 10, onde ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Agora vamos entender isso aqui, tá, irmãos? Pois todos nós devemos... No versículo anterior ele vai dizer, por isso temos o propósito de agradar a Ele, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Ou seja, eu estando nesse corpo ou não, o meu propósito é agradar a Deus. E por quê? Aí ele vai falar esse versículo, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui, né? Irmãos, independente da posição escatológica adotada, nenhuma delas nega a verdade que em alguns momentos os salvos serão julgados, não para o juízo, tá? Não para o juízo de condenação, pois Cristo é quem nos justifica. Nós vamos ser julgados? Compareceremos perante ao tribunal de Cristo, sim. Qualquer posição escatológica não nega isso, irmãos, que todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Mas nós seremos julgados para condenação? Não. Pois é Cristo quem nos justifica. Portanto, sem considerar as particularidades de cada escola escatológica e do número de julgamento que haverá, vamos analisar especificamente o momento da igreja no julgamento. Tá? Aí agora nós definimos. Os salvos serão julgados segundo as suas obras, porém isso não implica em uma salvação por obras. Você será julgado pelas suas obras. Mas isso não implica em salvação por obra. Você está sendo julgado como salvo. Amém? E não para condenação. Isso aqui, irmão, vai nos arremeter, sabe aonde? Lá em Apocalipse. Né? Quando Jesus ele diz ali que ele dará a coroa da vida eterna para aqueles que perseverarem. Né? Ele fala isso nas 7 cartas à igreja. Pois nenhum salvo será condenado no juízo de Cristo. Do juízo para a condenação, a igreja estará absolvida, declarada inocente não pelas obras que realizou, mas pelos méritos de Cristo. Esse julgamento servirá para determinar a recompensa, o que? Galardão, tá bom, irmãos? A igreja será julgada para receber os galardão que cada um merece. As obras do cristão, ela não é para a sua salvação, mas para ver o galardão que cada um deles merece. Tá bom? Ah, pastor, eu sou salvo. Eu sou salvo, mas não faço nada, mas eu sou salvo. Cristo te salvou, irmãos. Você é um eleito de Deus.
Aí eu sempre falo aqui sobre a alegoria do corpo, que infelizmente tem irmão que se omite na sua obrigação no corpo, né? Tem membro que tem mão que se recolhe. Eu não vou lavar o resto do corpo, não. A mão direita que lave sozinha, né? Tem cristão que se omite da sua obrigação como cristão. Ele sabe que tem, mas como é que é? Ele sabe que ele tem, mas ele se omite de fazer de cumprir as obrigações como cristão. Mas aí, como você não é salvo pelas tuas obras, né, irmão? Você é salvo no mérito de Cristo. Aí você não vai fazer, você vai ser salvo do mesmo jeito. Mas nós estamos vendo aqui, então, agora o quê? O julgamento para o galardão. Aí vamos ver o que você vai receber da mão de Cristo. Eu não sei, né? Eu sei, tenho certeza que todos vão receber alguma coisa, porque o Senhor garante isso, que nós somos salvos, né? Não por aquilo que fazemos. Agora, a tua omissão como cristão, a tua omissão como cristão, depende de você, é o que vai contar, né, irmão? Se você é aquele membro que só fica na jugular, né? Isso é com você e Deus, né? Felizmente, né? Porque tem pessoas, irmãos, é incrível. É incrível como a nossa natureza caída é terrível, né, irmão? Porque olha bem, eu sou um crente. Eu sei que eu tenho obrigações com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja. Mas eu não cumpro, né? Alguma coisa está prevalecendo aí, né, irmão? Tem que lutar, né? Tem que lutar, tem que orar a Deus, Senhor, me dá força aí para eu dar aquela varrida no chão da igreja, né? Para eu levar uma água lá para o pastor, que eu não consigo, de mim mesmo eu não posso, Senhor, me ajuda aí. Né, irmãos? Então, a coisa é certa, irmão. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aí, quando a gente fala de comparecer perante o tribunal, você pode ter a ideia, pastor, mas pode ser perder a salvação? Irmãos, o salvo, o eleito, ele não perde a salvação. Ele não perde a salvação. E por isso, acho que, quando a gente fala assim, muitas pessoas relaxam-se na poltrona e falam, então, tudo tranquilo, né? Mas, irmãos, vai ser vergonhoso para você ser chamado a atenção na frente da igreja, né? Perante o Senhor ali, o Senhor falando, você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Algumas pessoas, irmãos, compreendem errado esse julgamento e tentam defender a importância das obras como sucesso de salvação. Aí eu vou citar aqui uma fala, né, de Calvino. Ele diz assim: tendo assim recebido em seu favor, ele aceita graciosamente também as nossas obras, e é dessa aceitação merecida que o galardão depende. Vamos repetir a frase de Calvino? Tendo assim recebido em seu favor, ele aceita graciosamente as nossas obras. Cristo aceita tudo que você faz, irmãos. Tudo que você faz como obras, ele aceita graciosamente, porque você é um salvo, né? E é dessa aceitação imerecida que o galardão depende, né? Como assim, tendo assim nos recebido em seu favor, ele aceita graciosamente as nossas obras. O Senhor, né, irmãos? Nós fazemos e ele aceita, né? Ele aceita graciosamente. E é dessa aceitação imerecida que depende o teu galardão. Irmãos, na verdade, eu não posso dizer como vai proceder esse julgamento, né? Esse tribunal de Cristo. Mas fica claro de uma coisa, né? Que esse tribunal de Cristo é para distribuir galardões que ele vai conceder a cada um segundo a sua obra, segundo o seu coração, segundo aquilo que ele vê que você fez por amor à igreja. Então, irmãos, vou fechar o sermão de hoje com uma frase que é sempre falada, né? As obras não salvam, mas os salvos fazem obras, tá? As obras não te salvam, mas você que é salvo, você faz obras, você pratica obras, você serve o teu irmão, você serve a tua igreja e principalmente você serve a Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.